Hello, my students, and welcome to class number 4. Aqui estamos nós de novo, em mais uma segunda-feira, para nossa sequência de aulas grátis no YouTube. E a gente continua, claro, corrigindo o homework. Você fez o dever de casa? Teve gente que não assistiu a aula até o final porque eu pedi para colocar umas músicas embaixo do vídeo e dei umas dicas, mas teve gente que não foi até o fim. A aula de hoje, além de corrigir os exercícios, nós vamos falar sobre comparativos. Comparativo de superioridade e de igualdade. E coloquei mais uma observação sobre o verbo to be no final, porque o verbo to be tem muitas particularidades e a gente às vezes se embola, mesmo num nível intermediário ou avançado, para usar. Você viu isso na aula 3. Vamos checar os exercícios para ver como ficou? Nós tínhamos que passar essas frases para inglês, então vamos lá. A primeira ficou: We're used to eating sushi on our birthday. Segunda: Are you used to drinking so much coffee? Próxima: I'm used to writing a lot of emails. She's not used to sending text messages. A próxima é uma pergunta, então ficou: Are you used to watching sports on TV? E por fim, she's used to play in the street. Nessa parte aqui, nós tínhamos que usar o be used to, que quer dizer estar aprontando algo num sentido negativo ou então estar planejando alguma coisa. A primeira, what are you up to? Próxima, is she up to something? Seguindo, the students are up to something. I'm up to a trip abroad. E uma pergunta, are they up to a meeting on Saturday? O próximo exercício, nós íamos continuar usando be up to, só que íamos ter alguém depois desse be up to, porque o significado aqui seria outro. Algo é de responsabilidade de alguém, cabe a alguém fazer algo. E aí a primeira, it's up to her to cook the dinner. Segunda, it's up to me to drive to work. Próxima, is it up to you to write the letter? It's not up to me to send the email. Eu não sei se você lembra, mas na aula passada eu disse que talvez você tivesse um pouco de dificuldade para fazer esses exercícios, porque nós estamos tratando de um assunto que não é tão básico, que não é tão do início. A gente depende de outras estruturas. Por isso, eu te ajudei com as palavrinhas em azul para ver se você organizava a frase. Se isso ainda não está organizado na sua cabeça, volta à aula 3, assiste de novo, porque o verbo to be nós usamos constantemente o tempo todo e ele tem várias particularidades que são específicas dele. É importante a gente saber. Agora nós vamos entrar num outro assunto, comparativo. E claro, quando a gente fala de comparativo em inglês, além das regras, nós precisamos também saber adjetivos, porque são os adjetivos que vão para o grau comparativo. Importante falar que, quando nós usamos o comparativo, nós sempre vamos comparar coisas, pessoas, lugares. Então, nós sempre teremos mais de um, independente da quantidade. Eu sempre vou comparar um ou uns com outro ou outros. O importante é, eu nunca estou falando de uma coisa só, eu estou falando de duas. Então, vamos ver os exemplos. Aqui na tela, eu trouxe dois animais, cada um com um adjetivo referente a ele. Giraffe. Qual é a qualidade da girafa? É ser alta, tall. Aqui o adjetivo alta, tall. Olha a pronúncia, tall. Escreve com A, mas o som não é A, tall. E monkey. Qual é a característica do macaco comparado à girafa? Small. Olha a pronúncia, small. E aí a gente vê que os adjetivos estão no seu grau normal. Agora vamos fazer uma frase comparando a girafa com o macaco para você ver o que muda. The giraffe is taller than the monkey.
Olha o que aconteceu com o adjetivo tall. Nós acrescentamos ER no final dele. Esse ER é como se fosse o nosso mais em português. E o than é do quê? A frase ficou: a girafa é mais alta que o macaco. Agora vamos ver a frase do macaco. Ela vai ficar bem parecida, só que em ordem inversa e usando um adjetivo diferente. The monkey is smaller than the giraffe. O macaco é menor do que a girafa. E aí eu quero que você observe assim. Tall e small são dois adjetivos de uma sílaba só. Aqui é importante nós já quebrarmos um mito da separação silábica. Existe separação silábica em inglês? Claro que existe. Mas nós temos um porém, ela não acontece da mesma forma que em português. A separação silábica em inglês acontece de acordo com a quantidade de vezes que nós abrimos a boca para falar a palavra. Às vezes vogais ficarão juntas ou separadas, às vezes consoantes ficarão juntas ou separadas. A separação silábica em inglês depende da fonética. Isso é algo que as pessoas que querem dar aulas, os professores, os mestres, estudam. Por isso, a gente não passa tanto tempo explicando aos alunos como que faz a separação silábica em inglês, porque na verdade o que a gente quer é falar. Mas é bom você já ter um conhecimento. Então, assim, para encurtar o assunto e para facilitar a sua vida, a primeira regra de comparativo é palavras curtas de uma única sílaba. Exemplo, tall, você abre a boca uma vez só. Tall. Small, você também abre a boca uma vez só. Você não fala small. Se você falasse assim, você abriria a boca duas vezes. Você fala small. Então, você abre uma vez só. Essas palavras curtas de única sílaba, a terminação do comparativo é em ER. Nós vimos aí no exemplo da girafa e do macaco. Vamos seguir com outros exemplos. Aqui nós temos um urso, bear, a qualidade do urso, strong, snake, dangerous, perigosa. Vamos ver a frase do urso e com o que eu comparei o urso. The bear is stronger than the dog. O urso é mais forte que o cachorro. Agora vamos ver a da cobra. The snake is more dangerous than the lizard. A cobra é mais perigosa que o lagarto. No primeiro exemplo, você consegue observar que eu continuei usando o adjetivo de uma única sílaba. Strong. Eu abro a boca uma vez só. Strong. Porque o s e o k, eu não estou abrindo a boca. Strong. E aí o adjetivo se fez da mesma forma, com ER. Mas olha o exemplo da cobra. Eu usei um adjetivo de mais de duas sílabas. Dangerous. Eu abro a boca 3 vezes para falar dangerous. E aí, por causa disso, quando o adjetivo tiver mais de 2 sílabas, nós vamos acrescentar a palavra more antes dele. E o que significa esse more? Mais. Porque o adjetivo já é grande. Imagina a palavra dangerous tendo que ser falada com ER no final. Então, nós colocamos o more antes dos adjetivos de 2 sílabas ou mais. Esse é o segundo diferencial. Vamos ver mais exemplos. Na primeira foto, nós temos um squirrel. E a qualidade dele é fluffy, fofo. E na segunda, nós temos elephant. O adjetivo para ele, big. Vamos ver como que ficou a frase do squirrel. The squirrel is fluffier than the hamster. O esquilo é mais fofo do que o hamster. The elephant is bigger than the hippo. O elefante é maior do que o hipopótamo. Nesses 2 casos, mais um pouquinho de regra. Na palavra fluffy, o que aconteceu? Ela termina em Y. Então, toda vez que um adjetivo terminar em Y, como happy, por exemplo, e eu quiser levar esse adjetivo ao grau comparativo de superioridade, eu vou tirar o Y se o Y vier depois de uma consoante. Por exemplo, fluffy, o Y vem depois do F, que é consoante. Happy,
O Y vem depois do P, que é consoante. Então, nós vamos tirar o Y e acrescentar IER no final. Ficou aí, fluffier. Quando as palavras tiverem consoante e vogal consoante, e esse sanduíche de vogal, que tem uma vogal entre duas consoantes, tiver exatamente perto da onde nós precisamos fazer a alteração com ER, nós vamos dobrar a letra. Foi o que aconteceu com big. Isso vai acontecer com hot, ó, consoante, vogal, consoante. Aí eu quero falar que a minha cidade ela é mais quente que a sua, eu vou falar my city is hotter than yours. E esse hotter vai ter dois T's por causa do consoante, vogal, consoante. Organizando as regras na nossa cabeça, dá uma olhada nessa tela que eu trouxe para você. Aqui nós fazemos a regra do comparativo. Se o adjetivo tiver uma sílaba só, nós vamos acrescentar ER ao final do adjetivo. Olha o exemplo. Tall, taller. Se ele tiver duas sílabas e terminar em Y, e antes do Y vier uma consoante, o Y vai sair e nós vamos acrescentar IR. Olha o exemplo. Happy, perdeu o Y para ficar happier, mais feliz. Se o adjetivo tiver duas sílabas e não terminar em Y, for um adjetivo longo, nós vamos colocar a palavra more antes dele. E aí, um exemplo, famous, more famous. 3 sílabas ou mais. Se o adjetivo tiver 3 sílabas ou mais, nós vamos colocar o more antes dele. Exemplo, beautiful, more beautiful. Simples, né? Só que nós temos um porém. Toda regra tem exceção. Nós vamos falar agora sobre os adjetivos irregulares, ou seja, se eles são irregulares, não vão seguir essa regra que nós acabamos de ver. Eles vão ter a sua estrutura completamente mudada. Transformam-se em palavras totalmente diferentes. Vamos ver como é que fica? E esses são os 3 irregulares. Até que a nossa lista não é grande, né? Nós temos aí good, comparativo de good é better, muda completamente, melhor. Bad, que é mal, ruim, fica worse, pior. E far, que é longe, distante, fica farther. Quero fazer aqui 2 observações. Primeira, o adjetivo good tem a sua forma no comparativo better, mas o adjetivo well, que significa bem, a sua forma comparativa também é better, como de good. Então, good e well fazem a forma comparativa igual, better. Um outro ponto sobre o adjetivo far é que nós temos 2 formas. Eu coloquei uma só aqui para você, mas quero que você saiba da outra. A forma comparativa de far, que é distante, é farther. E isso se refere, obviamente, à distância física. Mas também existe o comparativo de far como further. E o que isso quer dizer? A palavra further é muito comum de ser vista em comercial, panfleto, naquela frase for further information. Nesse sentido, a palavra further vem com um significado diferente de farther. Aqui é adicional, extra. Então, basicamente, essa é a diferença entre farther e further. Vamos agora ver exemplos com essas palavras irregulares. No topo da tela, nós temos a palavra chocolate cake e a frase chocolate cake is better than a toast. Bolo de chocolate é melhor do que torrada. Embaixo, nós temos um mapa da América do Sul e vamos falar de distância, comparando a distância de alguns países com relação ao Brasil. E aí temos The United States is farther from Brazil than Argentina. Os Estados Unidos é mais distante do Brasil do que a Argentina. Agora é hora da gente praticar um pouquinho. Vamos ver na prática como que o comparativo funciona. Exercises. O que é importante para nós aqui? Nós temos que pensar na regra do adjetivo. Se ele tem 2 sílabas ou mais, nós vamos usar more. Se ele tem uma única sílaba, a terminação é de ER no final. Mas isso não é tudo. Nós temos também os adjetivos que têm a forma irregular.
Então, nessa primeira aí, a palavra aggressive é uma palavra de mais de 2 sílabas. Como fica a frase? Cats are more aggressive than dogs. Lá, quando nós vimos a regra dos irregulares, que good e well tinham a mesma forma comparativa, é o que vai acontecer aqui. A forma comparativa de well vai ser better. Nós vamos falar que Tom canta melhor que Steve. Em inglês vai ficar Tom sings better than Steve. Number 3. Your house is. Aqui, outro adjetivo irregular. A frase vai ficar Your house is farther than mine, porque nós estamos falando de distância. Number 4. Outra palavra grande, difficult. Então, nós vamos colocar o more antes. Exams are more difficult than tests. Number 5. Uma outra palavrinha de uma sílaba só. Então, you work harder than me. Number 6. Nós temos novamente a palavra aggressive. Vai ficar Your brother is more aggressive than you. Vamos dar sequência? Number 7. A sofa is, palavra grande, more comfortable than a chair. Number 8. Aqui nós temos uma palavra que termina em Y. Então vai ficar Dogs are noisier than cats. Number 9. Cars are faster than buses. Number 10. Outra palavra longa, de mais de 2 sílabas. Então, the book was more interesting than the film. Number 11. Snails are slower than turtles. On the road, ice is more dangerous than snow. Number 13. An ox is stronger than a horse. Agora nós vamos falar sobre quantifiers for comparatives. O que é isso? Quando a gente faz o comparativo de superioridade, como nós acabamos de fazer no exercício anterior, comparando pessoas ou comparando coisas e lugares, a gente pode intensificar. Eu posso, por exemplo, falar que a minha cidade ela é mais quente que a sua, mas eu posso intensificar para mais ou para menos. Eu posso falar assim, minha cidade é muito mais quente que a sua, ou minha cidade é um pouco mais quente que a sua. E como nós fazemos isso? Usando o comparativo. Nós vamos continuar usando a mesma regra, mas acrescentando essas palavrinhas que quantificam para mais ou para menos antes do adjetivo. Dá só uma olhada. Aqui na tela, na frase 1, nós vamos comparar gatos e cachorros. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Cats are much more aggressive than dogs. Cats are a little more aggressive than dogs. Vamos lá. Concordando com essa frase ou não, vamos nos focar na regra. Gatos são muito mais agressivos que cães ou gatos são um pouco mais agressivos que cães. Então, se eu quero intensificar para mais, eu vou usar a palavra much antes da regra de comparativo. E se eu quero intensificar um pouquinho, eu vou usar a palavra a little antes da regra dos adjetivos. A regra ela vai precisar ser mantida, porque eu estou comparando. Agora, o quantificador vai depender do que eu quero dizer. Uma coisa que eu quero também que você saiba é, nós não temos só essas 2 palavras para quantificar, nós temos várias outras. Eu estou colocando só 2 aqui porque são as necessárias. Normalmente são as que a gente usa no dia a dia, mas saiba que existem outras. Frase 2, vamos comparar Tom com Steve. Então, se eu quero falar que Tom canta muito melhor que Steve, eu vou falar Tom sings much better than Steve. E se eu quiser falar que ele canta um pouco melhor que Steve, Tom sings a little better than Steve. Exemplo 3. Provas
são mais difíceis que testes. Essa é a frase. Se eu quero falar que são muito mais difíceis, exams are much more difficult than tests. E se eu quiser falar que elas são um pouco mais difíceis, exams are a little more difficult than tests. Ainda sobre comparativo, nós agora vamos passar para uma segunda parte, bem mais fácil. Comparativo de igualdade. Como fazer isso em inglês? Comparative of equality. E aí, eu já trouxe para você o exemplo em frase, porque o comparativo de igualdade, ele se faz com duas palavras, tão, quanto. E o adjetivo vai ficar entre essas palavras. Só que em inglês, essas duas palavras são as mesmas. É a palavra as. Ela vai significar tão quanto. Então, se eu quero falar assim, minha cidade é tão quente quanto a sua, a frase é my city is as hot as yours. E no comparativo de igualdade, nada muda. Eu não acrescento nada no adjetivo. Ele se aplica à frase da mesma forma que nós o conhecemos. Eu só preciso colocar as palavras as entre ele. Vamos ver nas frases como fica? A horse isn't as strong as an ox. Um cavalo não é tão forte quanto um boi. Number 2. Villages aren't as big as towns. Vilarejos não são tão grandes quanto cidades. Number 3. Towns aren't as quiet as villages. Cidades não são tão quietas quanto vilarejos. Number 4. The others weren't as tired as we were. Os outros não estavam tão cansados quanto nós estávamos. Number 5. You aren't as pessimistic as your friend. Você não é tão pessimista quanto seu amigo. O que eu quero que você observe aqui nessas frases? Em todos os exemplos, seja o adjetivo curto ou comprido, a regra no comparativo de igualdade é a mesma. Se eu uso o comparativo de igualdade, está no nome. O adjetivo vai permanecer igual. Ele não vai mudar. Pode ver que todas as frases aí, a única coisa que nós fizemos foi colocar as antes e as depois, que é tão quanto, mostrando assim um comparativo de igualdade. E lembra, eu comecei a aula falando que nós veríamos comparativo. Nós vimos comparativo de superioridade e de igualdade. Falta ainda o comparativo de inferioridade, que nós vamos ver na próxima aula, junto com o superlativo. Mas eu quero deixar aqui mais uma particularidade do verbo to be. Uma estrutura a ser usada com o verbo to be é essa estrutura de be able to. O que ela significa? Ela é muito parecida com o verbo can, o verbo para indicar habilidade, aptidão de se fazer algo. Quando eu falo I'm able to drive a car, eu quero dizer sou capaz de dirigir um carro. Então vamos ver mais uma particularidade do verbo to be. Be able to, traduzindo literalmente, seria ser capaz de. Tem um significado parecido ao can ou could no passado. Exemplo, I'm not able to move my leg, que quer dizer a mesma coisa que I can't move my leg. E aí você vê a tradução. No entanto, can é usado principalmente para expressar as capacidades ou aptidões adquiridas com o tempo, enquanto que be able to se refere às capacidades ou incapacidades temporárias ou específicas. Exemplo, he can't swim. E aí você vê a tradução. He's not able to swim. Tem uma diferença na tradução, tá vendo? É temporário. Agora, nós vamos colocar isso em prática. Nós já sabemos como usar o verbo to be para todas as pessoas, para todos os pronomes pessoais. Vamos aplicar essa estrutura be able to, ser capaz de, em frases. E aqui você tem, ele é capaz de dirigir. Como que isso fica em inglês? Primeira pessoa, he's able to drive. Simples.
Depois da estrutura de be able to, o verbo vem na sua forma normal, no infinitivo. Eu não vou fazer nada com ele. Frase 2. Não sou capaz de cozinhar como minha mãe. Então, aqui a frase fica I'm not able to cook as my mother. Esse as aqui tem o significado de como. No lugar dele, também poderia ter uma outra palavra, que é o like, que também tem esse outro significado. Então, nós poderíamos dizer I'm not able to cook like my mother. Mesma coisa. Frase 3. Você é capaz de falar mais de um idioma? É uma pergunta. Então fica Are you able to speak more than a language? Número 4. Eles não são capazes de obedecer. Plural. Então, they aren't able to obey. Nessa aula, nós vamos ter um homework diferenciado. Eu sempre tenho colocado aqui, no fim de cada aula, exercícios para você fazer. Mas eu quero que você faça com calma, que você pense e que você tenha uma estrutura melhor para aprender. Se você acha que a aula e que os exercícios que estão aqui bastam para você, tudo bem, está fazendo suas anotações e está aprendendo do mesmo jeito. Mas se você é aquela pessoa que gosta de praticar um pouquinho mais, eu vou te dar uma carga maior de exercício. Você não é obrigado, é só se você quiser. E aonde vão estar esses exercícios? Tem um canal meu no Telegram que você pode entrar e eu vou disponibilizar, já vai estar lá para você, os exercícios da aula de hoje sobre comparativo e be able to. Se você quiser algo a mais para fazer. Nesses exercícios vão vir as questões e na última folha as respostas para você checar. Aí você tem o nome do canal, você vai digitar My English Laila Pires. E vai estar essa foto aí do lado. É o nome do canal. Você vai entrar, pegar os exercícios lá. Qualquer dúvida que você tenha, eu vou te atender prontamente, porque eu estou lá no canal. E nós vamos nos falando. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que ela tenha sido útil para você. Não esquece, gostou do vídeo? Dá um like. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Me encontra pelas mídias sociais. Qualquer dúvida que você tenha, digita aqui embaixo, deixa nos comentários, que eu terei maior alegria em esclarecer suas dúvidas. Thank you for watching. Nos vemos na semana que vem. See ya!